Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Even the vocation become smaller and minimized every year because of the economical crisis. We used to have around 120 seminarians. Now, every year, we have only 15 seminarians. Já ouviu falar do Líbano? Provavelmente sim. O Líbano, um país do Médio Oriente que está a atravessar uma crise profundíssima, uma crise económica de tal dimensão que tem sido devastadora para o Estado, para as empresas, para as famílias, até para as vocações da Igreja. A maioria da população vive já na pobreza, mas é no Líbano, neste Líbano empobrecido, que vamos encontrar este jovem que acabamos de ver, Mário Freia. Ele é um dos poucos seminaristas que resistem, é um dos poucos que não voltou costas à sua vocação, ao seu país, à sua comunidade. Ele ficou no Líbano, ficou no seminário, ficou junto do seu povo, numa altura em que quem pode já fez as malas, já partiu, já tenta refazer a sua vida noutras paragens. O Líbano, a crise em que se encontra este país do Médio Oriente e a campanha de Natal da Fundação AIS, uma campanha de ajuda de emergência que se estende também à Síria e à Terra Santa, vão ser os temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Para já vamos até às Filipinas para desenvolver uma notícia de que demos aqui na semana passada. O atentado bombista numa missa na Universidade de Mindanao, em Marawi. Foi no domingo, no dia 3 de dezembro, e causou 4 mortos e também, Catarina, dezenas de feridos. Sim, Paulo, foram cerca de 40 feridos, pelo menos, e poderia ter sido, ou poderíamos estar aqui a lamentar ainda mais vítimas e mais feridos, porque de facto estava a começar a missa naquela universidade, não é? No ginásio da universidade, quando explodiu a bomba. E normalmente, Paulo, há cerca de 300 a 400 fiéis nesta celebração, e era o primeiro domingo de Advento, como sabemos, e por isso certamente estariam mais pessoas. Uhum. O atentado foi, entretanto, reivindicado pelo Daesh, o grupo terrorista Estado Islâmico. Sim, Paulo, foi reivindicado então pelo Daesh e a bomba causou, como se imagina, muito medo entre a população, entre a comunidade, porque ainda está muito presente o atentado que aconteceu já em 2017, aqueles dias terríveis que se viveram em 2017 em Marawi, quando a cidade foi tomada de assalto também por terroristas. Uhum. Já iremos recordar esse ataque que continua a assombrar a comunidade cristã de Marawi, mas para já importa ainda dizer que houve muitas manifestações de pesar e também de revolta por este atentado, nomeadamente do Papa Francisco. Sim, Paulo, no próprio domingo, no dia 3, portanto, horas depois deste atentado, o Papa acabou por exprimir logo de imediato a sua solidariedade para com o povo filipino, para com todas as vítimas, para com todos os familiares destas pessoas que acabaram por ficar feridas ou perderam as vidas, e ele lembrava de facto que o povo de Mindanao tem sofrido muito ao longo dos últimos anos, exatamente com estes ataques armados que têm vindo a sobressaltar a comunidade cristã. Uhum. Sempre que se fala desta zona das Filipinas e da presença também da Igreja, há um nome incontornável, que é o do padre Sebastiano D'Ambra, um missionário italiano que desde há décadas se dedica à promoção da paz e ao diálogo interreligioso. Logo depois do atentado no ginásio da universidade, onde decorria esta celebração religiosa, a Fundação AIS falou com ele ao telefone e ele não teve dúvidas em dizer que se tratou mesmo de um atentado contra os cristãos. Sim, Paulo, e ele sublinhou isso de uma forma perentória. Portanto, ele disse que o alvo eram exatamente os cristãos. Portanto, e ele acabou por dizer também, Paulo, que este atentado revela uma situação alarmante e, segundo então o padre Sebastiano, há agora o risco de se assistir a um novo êxodo da pequena comunidade cristã que vive naquela região. Tudo isto, porque tudo isto vem de facto fazer aumentar o medo, a insegurança, não é? E aquele da própria comunidade, e por isso poderá levar então a uma nova fuga desta comunidade. Apesar de cerca de 80% dos filipinos serem católicos, nesta ilha, na ilha de Mindanao, onde se situa
a cidade de Marawi, onde houve agora este atentado terrorista, há uma esmagadora maioria de muçulmanos. São quase 98%, sendo que os cristãos são aqui uma minoria, os restantes, claro, 2%. Esta realidade muito específica, então, ajuda a compreender de alguma forma este sentimento de medo que se sente agora, Catarina, na população cristã. Sim, Paulo, porque nesta região atuam vários grupos terroristas, portanto, vários grupos armados, radicais, e quase todos com ligações ao Estado Islâmico, como é o caso, por exemplo, dos Abu Sayyaf ou então do Lala Islamiyah. E foi também em Marawi que ocorreu em 2017 o ataque terrorista em larga escala que nós falámos aqui há pouco. Já iremos recordar a batalha, porque foi mesmo uma batalha que se travou nesta cidade ao longo de vários meses, mas antes e ainda sobre o padre Sebastiano Dambra, importa lembrar que ele é o grande mentor de um projeto que tem até o apoio da Fundação AIS. Estou a falar do movimento Silsila. Catarina, que movimento é este? Bom, Paulo, peço desculpa. O padre Dambra é, de facto, o fundador deste movimento, o movimento Silá, que promove desde 1984, portanto já há cerca de 40 anos, e ele promove, de facto, o diálogo interreligioso e a coexistência pacífica entre católicos e muçulmanos, portanto, nesta zona das Filipinas. A Fundação AIS, como disse, é, de facto, um dos promotores, um dos parceiros deste projeto desde o seu início, e o padre Dambra disse-nos agora, a propósito deste atentado que houve então na Universidade, que estes episódios de violência são terríveis porque tornam ainda mais difícil promover este diálogo entre as duas religiões. São certamente novos desafios para este sacerdote que é o grande mentor deste movimento, que é, podemos dizê-lo, uma plataforma para aproximar cristãos e muçulmanos e para a promoção da paz. Em menos de 2 minutos vamos agora conhecer este movimento, o movimento Silsila, uma obra que tem vindo a ser edificada ao longo dos últimos 40 anos pelo padre Sebastiano Dambra. From a certain corner, they shoot at me. I think the bullet passed, I don't know, just I felt like this, you know. Father Sebastiano Dambra's story and that of the Silsila Dialogue movement starts at a time of great unrest in southern Mindanao, Philippines. From his experience as a negotiator during the conflict arose the conviction to heal and unite through dialogue. I said to myself, I have to do this to help people here, Muslim, Christian, to build trust, peace, confidence. Assalamu alaikum. The search for a common spiritual ground where both Muslims and Christians could connect was both a wonder and a revelation to the local community. In that meeting, I was surprised. There were Muslims and Christians together. Father Sebastiano Dambra, he wants that how Christian to become a better Christian and how Muslim to become a better Muslim. He introduced what Silsila Dialogue movement is all about, and I've learned the spirituality behind the movement, and from there I got hooked. From a humble hut to a vast centre for dialogue that enriches thousands of people every year, the Silsila Dialogue movement has become a lasting instrument for peace in the Philippines. Estamos a falar das Filipinas e do esforço de promoção do diálogo interreligioso em Mindanao, a zona onde predomina a população muçulmana e onde atuam diversos grupos terroristas. Há pouco referimos o ataque à cidade de Marawi em 2017. Foi um ataque brutal, sangrento, em que comandos jihadistas ocuparam bairros inteiros, tendo só sido desalojados de lá ao fim de meses, pelo menos 5 meses de combates intensos, rua a rua, casa a casa, com o exército. Podemos dizer, Catarina, que a destruição foi imensa. Sim, Paulo, de facto a destruição foi imensa. Sabemos que cerca de 40% da cidade ficou destruída, cerca de 98% da população teve de abandonar esta cidade, que a luta que se travou aproximadamente durante 5 meses foi de facto terrível, com o exército filipino a procurar desalojar então todos os terroristas, o que provocou também um autêntico banho de sangue, como é fácil nós imaginarmos, e os números apontam para cerca de 1.200
mortos entre soldados, civis e também terroristas, claro. E podemos também dizê-lo, a comunidade cristã foi um dos alvos principais destes militantes jihadistas. Um dos episódios mais marcantes do ataque a Marawi ocorreu quando um grupo de homens fortemente armados invadiu a catedral. Sim, Paulo, é um facto, portanto, e esse foi talvez o primeiro sinal desta violência, do que estava a acontecer nesta cidade, desta ocupação da cidade pelos terroristas, deste movimento, o MOT, portanto, que é um movimento que é inspirado e está ligado ao Daesh, ao Estado Islâmico. Portanto, para a história ficará então este assalto, o incêndio e também a destruição da catedral, e como houve também o sequestro também de alguns membros da comunidade cristã que estavam ali naquele local. Um dos sequestrados foi o padre Teresito Soganub, que é mais conhecido pelo padre Chito, e que esteve em cativeiro durante 116 dias, Paulo. Esse sacerdote viria a falecer em julho de 2020, aos 59 anos de idade, de paragem cardíaca. Em 2018, ou seja, um ano depois do fim deste sequestro, o padre Chito iria, numa entrevista à Fundação AIS, recordar esse tempo em que esteve prisioneiro às mãos dos terroristas. Essa entrevista ao nosso colega Mark von Riedman, de que vamos agora ver apenas um breve excerto, é hoje uma peça essencial para se conhecer melhor não só o que se passou nesses dias trágicos de 2017, em que a cidade de Marawi esteve ocupada por largas dezenas de jihadistas fortemente armados, mas é também um tributo ao padre Teresito Soganub, que viveu, de facto, uma experiência traumática de cativeiro. This is an experience that nobody would like in his or her life. But it was also 116 days of complaints, prayer of complaints to God. I did not withdraw my faith. The more I deepened my faith, but I complained. You were complaining about the situation. Why me? Why me? I know you are here. Why did you allow this kind of situation? And if I am a sinner, I'm not worthy of this. No? And so, yeah, those 116 days were moments, an occasion for me to talk very closely to God. I talk directly to God, yeah, my complaints. And I also thank for the life, because I am waiting for my death anytime. And I know you have chosen me, Lord, but I could not understand. With the rains of bullets, airstrikes, it's difficult. And I do not have the capacity to carry all of these things. I am not that strong. Yet on the other hand, I reflect, I can be strong with God in faith. And so, do to me what you will. But it's very, very hard. I'm sick. I'm crying. I can even hear the cry of my heart. I'm complaining. But I tell the Lord, I know you are here. And forgive me. It's hard for me to understand. But you allow. And so, another reflections I got there is, be humble, even in that kind of situation. And I asked God, and I told Him, I am here in burden and sacrifice. But I know you love me so much. From burden and sacrifices, this is a gift and a privilege. But to be honest, I don't want to receive gift take it away. And privilege. Yeah. But I know God is there. He was close to you. Yes, and it was an occasion for prayers for me. And it was also an occasion for my immediate kins to pray hard. And an occasion also for the Philippine church to pray hard. I know in all the Holy Eucharist celebration, my name was mentioned, together with other hostages, praying for us. Do Sudeste Asiático vamos agora até outro continente, vamos até à América, vamos até à Venezuela. E esta é uma boa notícia, é que foi inaugurada na Diocese de Guaíra
a primeira igreja paroquial construída num bairro social do Estado. E foi, Catarina, claro, um dia de festa. Sem dúvida, Paulo, foi de facto um dia de festa. Foi então no passado sábado, dia 25 de novembro, que o cardeal Dom Baltasar Porras, juntamente com mais 12 bispos e meia centena de sacerdotes, procederam à consagração da catedral desta nova igreja na cidade de Chaves, que é no município venezuelano de Vargas, que corresponde então à Diocese de La Guaira. Portanto, foi uma festa também por tudo aquilo que o Paulo disse, mas também por ter sido, de facto, a primeira igreja paroquial que foi construída, então, na Venezuela, dentro de um bairro social do Estado. Muito bem. Este bairro, em concreto, foi construído em 2013, como parte dos projetos do programa social do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Cerca de 6.000 apartamentos foram construídos para mais de 20.000 habitantes, como parte de um projeto estatal para dar casa a todos os venezuelanos. Mas foi um bairro concebido, digamos assim, sem espaço, sem qualquer lugar para a igreja. É verdade, Paulo, e foram precisos muitos anos, 10 anos mais em concreto, para se corrigir então essa parte, portanto, a construção então da igreja neste bairro social do Estado. Por isso é também fácil nós percebermos este dia de festa, não é? Em que aconteceu esta inauguração desta catedral, que é um marco muito importante para a comunidade cristã, e nós temos de dizer que de facto é um dia que marca e que irá trazer muitas alegrias a toda a comunidade cristã. Muito bem, um projeto que só viu a luz do dia ao fim de 10 anos e graças a uma série de apoios, nomeadamente também da própria Fundação AIS. Sim, Paulo, portanto a Fundação AIS deu apoio através da Diocese de La Guaira para este projeto, que é de facto muito importante para a comunidade local e para quem está a ver-nos lá em casa, Paulo, é importante nós dizermos que anteriormente a comunidade celebrava a missa ao ar livre e quando era possível, claro, e por isso como nós dissemos aqui, não havia nenhum espaço para a comunidade estar. Por isso é tão importante, de facto, agora a existência deste espaço que vai permitir então todas estas celebrações litúrgicas e vai permitir então que a comunidade se junte, portanto, e foram precisos esperar os tais 10 anos. Muito bem. 10 anos de uma espera que terminou agora com a inauguração de uma igreja, da primeira igreja construída num bairro social do Estado na Venezuela. Um país onde, desde há anos, tem havido um clima de alguma tensão, também digamos assim, entre a igreja e as autoridades. E também por isso foi tão significativa esta inauguração. Além do espaço de culto, quais é que são os serviços que agora são disponibilizados para a população local nesta nova igreja? Bom, Paulo, tanto a igreja como o santuário vão estar então a partir de agora ao serviço da rede assistencial da própria igreja da Venezuela, que tem feito um trabalho extraordinário ao longo destes últimos anos de apoio a todos os mais necessitados, os mais pobres da Venezuela. Portanto, isso é o primeiro. Mas também a paróquia vai passar a estar ao serviço dos mais necessitados, não é? Como, por exemplo, vai ter um refeitório, vai ter um centro de formação e vai ter também, claro, um centro para atividades pastorais, não é? Que vai permitir, nesta forma, vai permitir que haja uma dinâmica maior e mais estruturada dentro do próprio bairro, não é? Muito bem. Muitos planos, muitos projetos para a nova igreja, então, na Diocese de Guaíra, na Venezuela. O bispo Dom Raul Bior de Castilho esteve já aqui em Portugal. Foi em 2017. Já o bairro estava construído quando ele participou na peregrinação internacional a Fátima, organizada então pela Fundação AIS. Na ocasião, ele falou para o nosso programa. E é bom recuperarmos agora um brevíssimo excerto dessa entrevista junto ao santuário, onde Dom Raul agradece a ajuda dos benfeitores, a solidariedade que permite à Igreja da Venezuela estar ao lado dos mais pobres, ser um sinal de esperança junto dos que mais sofrem neste país do continente americano. Ajuda que nos dão a Fundação, precisamente de acordo ao objetivo, de acordo ao título, é uma ajuda a uma igreja que sofre, tantas religiosas, tantos padres, que às vezes não têm nem sequer que comer, a vezes têm dificuldade para poderse comprar unos zapatos, por exemplo, não? Nos ajuda, portanto, a Fundação a manter o sustento destas religiosas, destes padres. Nos ajudam também a manter a esperança dos jovens. Para mim é muito importante a formação dos jovens, dos adolescentes. Muitos deles querem deixar o país. Nós temos que manter a esperança nos adolescentes, nos jovens, que com a ajuda de Deus e com o nosso compromisso
podemos superar esta grande crisis es construir un país que es rico, un país que es grande en la naturaleza, más que un modelo económico que que os gobernantes querem impor em contra do pensamento e da vontade da população, é um modelo que fracassou. Portanto, eu quero agradecer a tantos benefactores, sobretudo por la oração, mas também por las vossas contribuições que nos ajudam a ajudar a tanta gente a viver com um sentido, a lutar, a sofrer e, sobretudo, a descobrir a presença de Deus nos mais pobres. É muito interessante que nesta grande crise econômica são muitos os jovens, as pessoas que nas cáritas parroquiais vêm cada dia para preparar os almoços solidários, para assistir aqueles que indigentes, aqueles mais pobres, homeless que vivem nas ruas e nas praças. Muito obrigado pela fundação, por todas as vossas contribuições, que o Senhor e a Nossa Senhora de Fátima abençoem as vossas famílias, abençoem as vossas vidas, todos juntos na igreja podamos construir esta comunhão que é tanto importante na vida da igreja, é tanto importante para as pessoas que sofrem mais. Na semana passada nós falámos aqui dos estipêndios de missa, das missas que os benfeitores da Fundação AIS mandam celebrar e que se transformam também numa ajuda preciosa, por vezes mesmo única, para a sobrevivência do clero em muitos países do mundo. E nós avançamos com um dado que é provavelmente, Catarina, desconhecido da maior parte das pessoas, que é a dimensão desta ajuda. É verdade, Paulo, e são cerca de 40 mil os sacerdotes que são apoiados diretamente pela Fundação AIS através das missas, portanto, através das missas que os nossos benfeitores nos pedem para serem celebradas. Portanto, como dissemos aqui, Paulo, na semana passada, esta é uma ajuda de facto muito importante e em algumas dioceses, naquelas que são as mais pobres, as mais necessitadas e onde vivem também muitas vezes os cristãos que de facto são também mais pobres, não é? Que precisam de mais ajuda, esta ajuda tem-se revelado providencial. Uma ajuda que se tem revelado providencial, então, para a sobrevivência destes 40 mil sacerdotes, 40 mil, mas também, e através deles, das próprias comunidades. Exatamente, Paulo, e é muito bom nós falarmos aqui sobre esse ponto, porque muitas vezes, para não dizer se calhar quase sempre, estes 40 mil sacerdotes que são apoiados diretamente através da celebração de missas, estes sacerdotes acabam por utilizar estes estipêndios de missa para apoiar a própria comunidade. Portanto, são eles os primeiros a disponibilizar toda esta ajuda para a própria comunidade. E por isso é, de facto, uma ajuda que vai beneficiar não só o sacerdote, mas vai beneficiar toda a comunidade, portanto, vai beneficiar muitas pessoas mesmo. Muito bem. A sobrevivência destes 40 mil padres é garantida, como já dissemos, pelas missas mandadas celebrar pelos benfeitores da Fundação AIS. Como a Catarina acabou de sublinhar, esta ajuda é particularmente significativa nos países ou nas regiões onde os cristãos são mais perseguidos ou onde vivem comunidades mais pobres. No Malawi, em África, os sacerdotes dependem desta ajuda da Fundação AIS para quase tudo, até, como nos vai contar já de seguida o bispo de Mzuzu, para o combustível para os carros com que eles se deslocam de aldeia em aldeia. My name is John Ryan. I'm a member of St. Patrick's Missionary Society, originally from Ireland, and now I am Bishop of Mzuzu Diocese. And I just want to take this opportunity to thank Church in Need and everyone who supports Church in Need for all the support and the help which comes to Mzuzu Diocese through Church in Need. It's substantial support, especially Church in Need gives us substantial support to our priests in training them, in giving mass statements to our priests. Our priests, they depend on mass statements very, very much, even for fuel for their cars, for repairs to their cars, and for personal needs. They use these mass statements. And the mass statements which we get from Church in Need, we are very, very grateful.
But it doesn't end there. Church in Need is so supportive of so many areas, church buildings, hymn books, church, other church materials, and it's across the board. And we're very, very grateful to Church in Need. And I would like to let you know that we remember you every day in our prayers. And we continue to ask God to bless you and to remain with you and to shower His graces and blessings upon you. E com estas palavras que traduzem de forma expressiva o que é a missão também da Fundação AIS, neste caso de ajuda à Igreja em África, no Malawi, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia mais relevante da Igreja nesta região do globo. O Advento está à porta e com ele muitas atividades vão aqui realizar-se em Macau. Principalmente em duas paróquias, a paróquia da Sé Catedral e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, estão já com a agenda cheia para os próximos fins de semana e também alguns dias da semana deste mês de dezembro que agora inicia. Na paróquia da Sé Catedral vão ser realizadas atividades como o Bazar de Natal, também vai haver momentos de oração e de formação de leigos, assim como outros convívios para que, principalmente, a comunidade que fala português se una cada vez mais em torno da sua paróquia e do seu bispo. Depois, na Taipa, uma ilha aqui da região administrativa de Macau, também vão ser realizadas várias atividades. O Bazar de Natal também vai ter lugar na Taipa, um concerto de Natal, a festa de Natal e também uma festa para as famílias dos catequizandos desta paróquia de Nossa Senhora do Carmo. De referir que também na Sé Catedral está já a haver novena pela padroeira de Macau, ou seja, por Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que a 8 de dezembro faz com que aqui, Macau, China, atualmente, seja feriado. Duas paróquias com imensa atividade, como publicámos ainda agora no Semanário Católico de Macau, o Clarim, é um advento com mais cor, alegria e espiritualidade. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar então da campanha de Natal deste ano, que tem como objetivo ajudar as comunidades cristãs da Terra Santa, da Síria e do Líbano. E hoje vamos concentrar a nossa atenção no Líbano e vamos conhecer melhor o jovem seminarista que vimos logo no arranque do programa, que terá ele para nos dizer quais é que são os problemas, os desafios que se colocam aos que querem servir a Igreja neste país. Vamos falar de tudo isso na segunda parte do nosso programa, em que iremos também escutar uma mensagem da irmã Annie de Mergian, que está na Síria, e vamos também ouvir o que nos disse o arcebispo de Évora quando a Fundação AIS esteve na sua diocese para falar sobre a perseguição religiosa no mundo. Muitos temas ainda para vos falar e para ver neste programa. Mas para já, vamos para um breve intervalo. Giving us hope and you are putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos, uma vez mais, falar da campanha de Natal da Fundação AIS, uma campanha de apoio aos cristãos da Síria, do Líbano e também da Terra Santa. E vamos ainda falar da Red Week, a Semana Vermelha, uma iniciativa da AIS de sensibilização para a questão da perseguição religiosa no mundo. E vamos começar esta segunda parte do nosso programa precisamente por aqui. Depois de termos escutado nos programas anteriores os bispos de Setúbal, do Porto e de Braga, hoje vamos centrar a nossa atenção em Évora. Dom Francisco Senra Coelho esteve na Igreja de Santa Clara, onde decorreu a apresentação do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS, e deu o seu próprio testemunho, lembrando que são normalmente os mais pobres e os mais excluídos da sociedade, aqueles que experimentam a perseguição, a violência e também, Catarina, o ódio por causa da fé. Sim, Paulo, de facto, Dom Francisco Senra Coelho referiu isso e falou até que é impressionante constatarmos que os maiores testemunhos, ou o testemunho supremo da fé, não vem normalmente de intelectuais ou de teólogos, mas sim vem dos pobres, dos mais pobres, daqueles que não têm sapatos. Foi essa a expressão que ele referiu, portanto, daqueles que vivem com menos de $1 por dia, não é? Portanto, os que vivem abaixo do limiar da pobreza. E constatar isso, Paulo, deve-nos, de facto, interpelar, deve também fazer aumentar a nossa solidariedade para com todas estas comunidades que estão a passar por tantas dificuldades em tantos países no mundo, como nós temos falado aqui todas as semanas ao longo dos últimos tempos no nosso programa, que experimentam de facto na pele esta perseguição mais violenta. E é preciso estar atento, é preciso sermos solidários para com eles, como nos disse de facto o arcebispo de Évora. Tal como nas outras dioceses, ou seja, de Setúbal, do Porto e Braga, também em Évora nós fizemos uma breve entrevista com o bispo para que ele nos explicasse o que mais o impressionou na leitura do relatório da Fundação AIS sobre a perseguição religiosa no mundo e muito particularmente em relação aos cristãos. Dom Senra Coelho destacou a questão da passividade com que estes temas são vistos normalmente pela nossa sociedade. Uma passividade que classificou como sendo
criminosa. Esta passividade acaba por ser... criminosa? Exatamente. Porque a nossa dimensão exige, de facto, também o testemunho. E o testemunho do nosso martírio é exatamente o apelo para a liberdade e a solidariedade absolutamente comprometida com esta pessoa, com estas comunidades, com cada ser humano que em qualquer circunstância, e muito mais os nossos irmãos na fé, sofrem por este ato de, enfim, de intolerância total e muitas vezes mesmo de perseguição assumida e violenta através de gestos persecutórios, da atitude que chega à própria morte. Por isso não podemos calar. Não é uma atitude de indiferença ou de distanciamento, mas de militância pela liberdade e pelo direito e, ao mesmo tempo, de compromisso na comunhão, sofrer com aqueles que são nossos irmãos na fé e que repetem hoje o gesto de Cristo e outra vez neles acontece a crucifixão. Estamos quase no Natal e importa lembrar que a Fundação AIS está a promover uma grande campanha de apoio à Igreja, de apoio às comunidades cristãs na Síria, na Terra Santa e no Líbano. Nas últimas semanas nós temos focado mais a nossa atenção na Síria, isto a propósito da viagem de trabalho que a Catarina fez muito recentemente a este país do Médio Oriente, juntamente com diretores de outros secretariados internacionais, também da Fundação AIS. Mas esta é uma campanha mais geral, pois que envolve, como já referi, também o Líbano e a Terra Santa. E hoje vamos concentrar-nos mais no Líbano. Mas antes disso eu quero ainda referir a Síria. Isto porque na semana passada, se recordam, a Catarina falou-nos aqui da irmã Eni. E nós temos uma brevíssima declaração dela que é também um muito obrigado aos benfeitores da Fundação AIS. Sim, Paulo, de facto a nossa muito querida irmã Eni quis gravar um pequeno agradecimento, um pequeno vídeo através do nosso telemóvel, onde ela faz exatamente este agradecimento, toda a solidariedade que os benfeitores têm tido para com a Síria, pela Igreja na Síria, tudo o que têm feito ao longo destes 12 anos em que a Síria tem sido tão martirizada com a guerra, que é uma guerra que levou à pobreza extrema, portanto à miséria, portanto todo este sofrimento. Portanto ela agradece. Neste pequeno vídeo ela agradece toda a nossa generosidade, agradece as nossas orações e pede para não desistirmos, para continuarmos a rezar pela Síria, para continuarmos a ajudar e, como eu tenho dito aqui tantas vezes, Paulo, no nosso programa, de facto, se não ajudarmos os cristãos na Síria, o futuro será muito difícil para eles. Portanto, eles precisam mesmo da nossa ajuda. Muito bem, com este alerta também, vamos então à mensagem que a irmã Eni nos enviou desde a Síria. São apenas 24 segundos. Mas é uma mensagem que é dirigida a si, que nos está a ver neste preciso instante. To all our dear ACN benefactors, we would like to thank you for all the prayers and the support we are receiving from you. And we ask our Lord to bless you. We ask you to continue helping our suffering people. Thank you and God bless. Foi a irmã Eni de Mergian a agradecer a ajuda, a solidariedade dos portugueses para com a Igreja da Síria. A ajuda à Igreja da Síria, mas também da Terra Santa e do Líbano, está precisamente no centro da campanha de Natal deste ano da Fundação AIS. E nós vamos então agora falar do Líbano. Na semana passada nós dissemos aqui que a Síria está numa situação dramática, com o país a atravessar uma profunda crise económica, mas o Líbano, Catarina, não está melhor. Não, Paulo, infelizmente não está melhor. Portanto, a situação é dramática. Em termos económicos tem sido devastador para as famílias, para as empresas, até para o próprio Estado libanês. Portanto, nada parece escapar a esta crise económica e, de facto, a situação é muito preocupante. Quando refere que a situação é muito preocupante, está a falar de quê? Está a falar, por exemplo, das consequências da inflação? Sim, Paulo, também. Por exemplo, a libra libanesa desvalorizou mais de 90% em relação ao dólar americano. Portanto, isto só nos últimos anos, fazendo assim crescer ou tornar praticamente impossível o acesso, por exemplo, a gasolina, a eletricidade, a água, o gás, portanto todos os bens essenciais dispararam, o valor disparou e, portanto,
tornou-se praticamente incomportável as famílias poderem aceder a esses bens essenciais. Portanto, neste momento, e como temos dito aqui tantas vezes no nosso programa, Paulo, a população libanesa vive no limiar da pobreza e vive, de facto, numa realidade que, em muitos casos, Paulo, já se transformou mesmo em fome. Uma situação que se agravou também por causa da pandemia. Sim, claro que sim, Paulo, claro que se agravou nessa altura, mas também, e é também importante nós salientarmos aqui, que houve ainda um agravamento maior quando houve aquela explosão devastadora no Porto de Beirute, já em agosto de 2020, uma explosão que foi acidental, mas que já é considerada como a maior explosão não atómica que aconteceu na história do mundo e que atingiu profundamente os bairros mais próximos do Porto, que é exatamente as zonas, os bairros onde a maioria da comunidade cristã vivia. Nós vamos hoje então contar a história de um seminarista libanês, mas antes de conhecermos a sua história, há uma pergunta que se impõe. Esta crise de que estamos aqui a falar, uma crise económica, política e também social, está ou não, Catarina, a refletir-se também de alguma forma nas vocações da própria Igreja? Sim, Paulo, com certeza que sim, e está a ter um impacto muito grande nas vocações. Não digo que haja menos vocações, mas a verdade é que os seminários estão a ficar cada vez mais vazios. Isto é uma explicação muito fácil, porque, como sabemos, no Líbano tem havido a fuga de milhares e milhares de famílias, milhares e milhares de famílias cristãs que abandonaram também este país face a esta situação económica que se vive, e por isso os jovens libaneses não podem ir para o seminário porque já não estão no país, Líbano. Não é? Portanto, é por causa disso que acontece. Mas, ao nível local, Paulo, já se sente muito esta falta de vocações nos seminários. E é precisamente para ajudar os jovens que permanecem nos seminários que também foi lançada esta campanha de Natal da Fundação AIS. Sim, Paulo, a Fundação AIS está fortemente empenhada, de facto, neste apoio à Igreja local, no apoio à Igreja do Líbano, nesta altura tão difícil da sua história. Portanto, em causa está a permanência da comunidade cristã nestas terras da Bíblia, como nós sabemos, e por isso eu deixo aqui o nosso apelo, Paulo, que neste Natal, todos os que nos estão a ver neste momento, que possam de facto ter este gesto de solidariedade para com esta Igreja, para com esta comunidade cristã, para que os possamos apoiar, a que possam permanecer, que possam continuar a dar testemunho do que é ser cristão nestas terras do Líbano. Muito bem. Obrigado, Catarina. Uma equipa de reportagem da Fundação AIS esteve no Líbano e falou com o Mário Freia, um jovem seminarista que é, podemos dizê-lo, e quase citando agora as palavras da Catarina, um herói, porque ele continua no país e quer ser sacerdote. Ele não fugiu, ele não foi embora, ele quer ficar, quer ajudar os cristãos destas terras bíblicas. Almost all Lebanese people are struggling to maintain basic needs: food, health, water. And all the young people are leaving Lebanon to seek education and to seek work. Even the vocation become smaller and minimized every year because of the economical crisis. We used to have around 120 seminarians. Now, every year, we have only 15 seminarians. Whatever the situation is, we as seminarians, we take it as a mission to go, to serve people, to listen for all the troubles and issues the person have. So the solution of this crisis in Lebanon is to love. We work on the people in order not to fear, in order to help them overcome it, to support them mentally, spiritually. So Christians in Lebanon have to be the light, even though we have one person that have faith, we will overcome all the obstacles. It's very important for Christian people to stay here.
foi Mário Freia, um seminarista do Líbano, numa altura em que quem pode abandona o país. É bom saber que há jovens assim, disponíveis para os outros, disponíveis para ajudar. Ninguém sabe como vai ser o Líbano daqui a uns anos, mas quase que aposto que Mário Freia vai estar por lá a rezar, a ajudar, a ser, no fundo, um sinal de esperança. Há pouco a Catarina falou da brutal explosão que ocorreu no dia 22 de agosto de 2020, no porto de Beirute. Nesse dia morreram mais de 200 pessoas e cerca de 7.500 ficaram feridas. Nesse dia fatídico, o Líbano ficou ainda mais pobre, ficou numa situação ainda de maior desespero. É bom revermos o que aconteceu. O barulho da explosão, que vamos escutar já de seguida, continua vivo na memória de milhares de pessoas, entre elas a irmã Nicolá, o padre Raymond ou ainda a senhora Georgette. This sound is always in my mind and in my thought. All hope and dream lost. Even me, I find myself in a big face crisis. Because it was so hard. Words can't describe this. We lost everything in one moment. I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone. People are suffering and they are feeling lonely, very lonely. وأنا انبسطت بالكرتونة يعني المواد الغذائية، بس أنا انبسطت أكتر إنه في عندي حدا من برا فكر فيي، فكر بعائلتي وبالطفالة. They told us, we need you here to stay with us. Don't leave us, because nobody will take care of us here. Help us to stay here, not to leave the area and not to leave Lebanon. Foi uma reportagem da Fundação AIS sobre a brutal explosão do porto de Beirute no dia 22 de agosto de 2020. Não nos abandonem, foi uma das expressões que mais escutámos. Estamos a falar da campanha de Natal da Fundação AIS, uma campanha de ajuda aos cristãos do Líbano, mas também da Síria e da Terra Santa. Catarina, quem quiser colaborar com esta campanha do Líbano, mas também da Síria e da Terra Santa, o que é que precisa de fazer para participar nela? Bom, Paulo, é muito fácil e eu desafio a quem está lá em casa a ver-nos neste momento e que ainda não conheçam em profundidade esta campanha, todos os projetos que nós temos. Portanto, eu desafio a visitar a nossa página de internet, a ver tudo o que está a ser feito nestes países, nesta zona, todos os nossos projetos. Pode também ligar-nos e pedir-nos mais informação e, portanto, e depois é só, no fim, de olhar, de ver, de conhecer, ter este desejo, de facto, esta vontade de poder ajudar e de querer ajudar esta comunidade, neste caso do Líbano, que hoje estamos aqui a falar com tanta destaque, não é? Certo. Importa também dizer que há imensos projetos em curso na Igreja nestes países. Sim, Paulo, há muitos projetos. Nós aqui no nosso programa, infelizmente, não temos tempo para falar de todos e por isso é que eu desafio a quem nos está a ver lá em casa para visitar. Mas todos eles, há projetos desde do apoio aos seminários, não é? Para a permanência dos seminaristas, há o apoio à sobrevivência das irmãs, dos padres, mas há também depois as cantinas sociais, há a distribuição do apoio nas escolas
ligadas à distribuição de roupa, de comida, de medicamentos. Portanto, há um sem fim, de facto, de projetos que nós temos, e eu tenho a certeza de quem nos está a ver lá em casa, se for à nossa página de internet ou se nos ligar a pedir mais informações, que irá perceber que há um vasto conjunto de projetos que nos podem, de facto, que podem fazer a diferença junto a esta comunidade cristã nesta região do globo, e por isso eu desafio todos aqueles que nos estão a ver a ajudar-nos, a serem solidários neste Natal para com esta comunidade que precisa da nossa ajuda para poder sobreviver, para se poder manter nesta zona do globo. Salvar vidas neste Natal. No fundo, o mote está dado. Mas mesmo a terminar o programa de hoje, vamos ainda até ao Vaticano. Vamos ao encontro do Papa Francisco, que neste mês de dezembro nos pede para, nas nossas orações, nos lembrarmos das pessoas portadoras de deficiência. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. E com este apelo do Santo Padre para a inclusão plena na sociedade das pessoas com deficiência, este apelo para que ninguém fique de fora, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.